Os 3 aspectos da cruz. Parte 26. O vídeo anterior aborda a aplicação diária da cruz na vida do cristão e a luta contra Satanás e as forças espirituais do mal. E destaca que a oração não é apenas adoração e trabalho, mas também uma batalha espiritual. A autoridade espiritual é concedida àqueles que se negam a si mesmos e abraçam a cruz, morrendo para o pecado, ego, mundo e diabo. Neste vídeo continuamos o tema de batalhas espirituais, focando em tomar posição para vencer as fortalezas do inimigo. Vamos ao conteúdo. Tomar posição, para vencermos as fortalezas do inimigo. É necessário 1. Colocar a fé em ação. A palavra diz: a fé sem obras é morta, o justo viverá pela fé. 1 João 5 verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. E esta é a vitória que vence as fortalezas do mundo: a nossa fé. Fé para crer que Deus é capaz de nos dar vitória. Mesmo no meio de um deserto eu sei que vou sair e conquistar como Josué. Mesmo num cerco como o de Samaria amanhã a estas horas terá ocorrido o maior milagre da minha vida. Mesmo como Paulo, lançado na fortaleza eu sei que vou romper limites e levar a palavra e testemunhar o poder de Deus até os confins da terra. Um homem conquistador tem uma fé invencível que o impulsiona na direção da fortaleza para vencê-la. Fé para andar segundo a palavra de Deus e não segundo a sabedoria humana. Fé que não desiste diante das lutas e dos problemas, mas insiste e resiste. 2. Guerrear focado no alvo. Efésios 6 verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e, sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Muitas vezes nos desgastamos porque estamos batalhando pela carne e não pelos objetivos maiores do reino. Precisamos saber contra o que, e contra quem estamos lutando. 3. Precisamos usar armas espirituais. 2 Coríntios 10 verso 3 e 4. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que armas são essas? Prática da palavra. Apocalipse 12 verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Oração intercessória. Êxodo 17 verso 11 e 12. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro, assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Jejum destrói fortalezas. Mateus 17 verso 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Clamor. Mateus 7 verso 7. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. A busca de Deus. Isaías 55 verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jeremias 33 verso 3. Invoca-me, e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tiago 5 verso 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Louvor. Atos 16 verso 25 e 26. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto,
que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. 2 Crônicas 20 verso 22. E, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Espírito conquistador. Tomar posse, no espírito, da promessa e andai por ela. Josué 14 do verso 1 ao 6. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança, na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara, pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrabaldes para seu gado e para seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia por causa de mim e de ti. Essa vitória contra as fortalezas nos trará. 4. Um tempo de desfrutarmos de valores jamais sonhados. Isaías 45 do verso 1 ao 3. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Tudo que é precioso está guardado por fortalezas e tudo que é precioso pertence por direito aos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, logo somos destruidores de fortalezas. 1 Coríntios 2 verso 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 5. Tempo de expansão das fronteiras do reino de Deus. Mateus 11 verso 12. E, desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. 6. A conquista de todas as nossas promessas. Josué 23 verso 14, ninguém poderá nos resistir. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Josué 23 verso 14. Chamamento. Josué 1 verso 5 e 6. Ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Hoje é dia de você declarar guerra. Toda fortaleza será destruída em nome de Jesus. Vamos continuar firmes no propósito, ainda que sejamos tentados a recuar, avançaremos porque a vitória é certa. Não desista, não murmure ou desmaie a tua alma, mas avança e conquista a terra que o Senhor tem nos dado por possessão. Deus abençoe a todos. Portanto, nesta questão de batalha espiritual devemos considerar a nossa posição e responsabilidade. Negar o ego, crucificar a carne com suas paixões e concupiscências, vencer o mundo e nos posicionar ao lado do Senhor em plena submissão e total obediência à sua vontade para combater o bom combate. Nada talvez seja mais significativo no tocante à palavra que diz: que venha o teu reino e que seja feita a sua vontade. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão.
1 Coríntios 15 verso 58. Obrigada por assistir até aqui. Chegamos ao final do estudo, os 3 aspectos da cruz. Não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.